Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel pelo YouTube. Que todos nós possamos ser amparados nessa noite e que todos nós possamos nos envolver por essas vibrações. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão Marcos. Em seguida eu farei a prece e logo depois o nosso irmão João trará a página de abertura, trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição de número 122, entendamos-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presume superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para esse encontro contigo, onde viemos buscar essas palavras que o Evangelho nos trará, essas vibrações que já nos envolvem, esses bálsamos que recaem sobre nós desde o início da nossa reunião, desde o momento em que chegamos aqui. Isso tudo para nos beneficiar, para nos fortalecer, para nos ajudar a realizar essa alegre evolução, onde temos todas as oportunidades, especialmente para cada um de nós, para que se cumpra em nós os desígnios de Deus, nosso Pai. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece, por tanto que recebemos de Ti. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações, esses bálsamos,
esse amor que nos envolve se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Todos nós precisamos da Tua misericórdia. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, Senhor. Aqueles irmãos que se encontram nas casas de recuperação, mas também aqueles que deixamos em nossos lares, os que não puderam chegar aqui. Enfim, Senhor, que todos, indistintamente, sejam amparados na noite de hoje. E te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Queremos também agradecer o auxílio, o amparo, a presença dessa espiritualidade de luz, dos dirigentes espirituais da nossa casa, da nossa reunião, e rogar que também fiquem conosco, agora e sempre. E assim, Senhor, todos unidos em Teu amor, rogamos a permissão para dar por iniciada a reunião da noite de hoje. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a página do Evangelho da noite de hoje com o nosso irmão João. Muito obrigado. É uma ideia boa. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Eu me sinto melhor assim, porque a gente está habituado, cada um tem um hábito, e velho costuma ter hábitos, né? Antes de mais nada, quero pedir a vocês desculpas, porque eu tenho problema de coluna, não posso ficar em pé muito tempo, por isso eu vou ter que precisar fazer o estudo sentado, porque acho que eu sou o único que faz na casa, está certo? Sentado? Sim. Acho que sim. Mas nós temos hoje um tema impactante, eu diria. Nós estamos estudando o capítulo 11, amor ao próximo, amar o próximo com a si mesmo. Nós temos nossa lição de hoje, é o número 14 e 15. Ela diz assim, o título do nosso tema de hoje é Caridade com os Criminosos. Nada mais impactante para a gente. A criminalidade é muito alta no nosso país, né? Então, e caridade são dois termos que a gente tem que estudar profundamente para começar a entender os dois termos. Eu vou começar lendo para vocês o que o nosso Evangelho traz, depois a gente vai dar uma parada para fazer alguns comentários. Essa mensagem foi feita pelo Espírito Elizabeth de França, no ano de 1862. Ela começa assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comisseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como vocês o conhecem. Ele será pedido menos do que a vós. Aqui a gente pode dar uma parada assim. Caridade é um tema, eu sempre fui uma pessoa razoavelmente caridade, sempre dei as minhas ajudas monetárias quando era possível. Só que eu só vim descobrir o que era caridade quando cheguei aqui. Aqui que eu vim descobrir que caridade não é só isso. Caridade envolve o ombro amigo,
né, o ouvido pronto para ouvir as queixas, as tristezas, os sofrimentos dos outros, trazer para eles o acolhimento, o consolo, a ajuda quando for necessário, enfim, alugar o ombro e alugar o teu tempo para eles. Eu tive aprender quando cheguei aqui. E depois de quase 30 anos aqui na casa, eu pensei que sabia tudo, não sabia tudo nada a respeito de caridade. Tem coisa muito mais importante que eu não sabia, que eu somente fui quando cheguei aqui na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Eu marquei esse número, marquei porque é realmente muito impactante. A gente conhece aquilo, eu já comentei aqui, como o BIP. É porque a pergunta que Kardec fez, no 886 aos Espíritos, foi o seguinte: ele perguntou aos Espíritos o que era a caridade como a entendia Jesus. Ou seja, como Jesus entendia o que era fazer caridade. Aí os Espíritos responderam para ele com três frases. Uma começando com a letra B, outra com a letra I e a outra com a letra P. É o BIP. B. Benevolência para com todos. Com todos. Todos, quando diz todos, não são só os nossos amigos, não só os nossos parentes, nada disso. São todos. O nosso próximo não é só aquele que está próximo da gente, não. São todos. Inclusive os criminosos. E depois indulgência para com as imperfeições alheias. Ninguém é perfeito, todo mundo tem uma falha, né? Todos nós temos falhas, né? Então, não são só os criminosos que são falhas, nós temos também as nossas. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é tolerância, aceitar que aquela pessoa ainda não aprendeu, e está errando porque ainda não aprendeu. Mas que vai melhorar, um dia vai aprender. E por último, o P do BIP, que é perdão das ofensas. Eu estou me lembrando da semana passada, a Rosana fez um comentário sobre uma pergunta que foi feita sobre isso ao Chico Xavier. Perguntaram para ele a respeito das perdões, se ele perdoava. Não, foi Edivaldo. Foi o Edivaldo que disse que não perdoava? Semana passada foi Edivaldo. Não, foi o Edivaldo, desculpa, eu sei que foi o Edivaldo que falou. Perguntaram ao Chico se ele também perdoava as ofensas. Ele disse: não perdoa, não. Não perdoa, Chico? Você não perdoa as ofensas? Eu não. Eu nunca me senti ofendido. Ele deixou ver que foi uma brincadeira que ele fez, mas no caso dele, sério, porque ele foi muito ofendido. Só que ele sempre a tolerou, nunca teve problema nenhum, não precisou perdoar, era o que ele dizia. Mas vocês perceberam a qualidade que eu pensava que fazia depois que eu cheguei aqui? É insuficiente, não basta alugar o ombro amigo. Não basta você ser acolhedor com as pessoas, a ajuda material. A ajuda material é a mais fácil de se fazer. Eu recebi aqui, quando eu cheguei em 96, meados de 96, primeiros meses, eu tive uma pessoa que me passou uma lição curiosíssima a respeito. Eu dirigia o tempo inteiro na rua, eu trabalhava em venda, né? Então parava no sinal, de repente vinha um e pedia uma esmola. Eu sempre dava alguma coisa, meio contra a vontade, sobretudo quando o indivíduo estava aparentemente embriagado, coisa comum, né? Que você vê. E essa pessoa me disse: olha, eu também fazia isso, só que eu parei de fazer quando eu descobri uma coisa. O que é? Se ele chega de manhã cedo, 7 horas da manhã, você está no sinal, ele para e te pede uma ajuda para comer alguma coisa, você sente o cheiro de álcool fortíssimo, sabe, que é um alcoólatra. Disse: não, esse cara vai usar isso para beber mais. Nada disso, o cara disse: nada disso. E se ele estiver com fome, como você vai? Porque tem uma hora que ele tem que comer alguma coisa. É mesmo, eu acordei para a realidade. E outra coisa, você não é responsável pelo ato que ele vai cometer
se pegar o que você deu, a dádiva que você deu para usar como álcool, ele que é responsável. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E tem um momento em que ele vai sentir fome. De repente é aquele momento, então não custa nada. Se isso não chega a ser nem caridade, eu considero isso só doação. Mas é assim que se conhece. É só doação material. Então, quando eu aprendi essa outra lição, é que eu comecei a pensar diferente a respeito do que é caridade. Ainda estou longe de cumprir essas recomendações de Jesus. Muito longe. Perdão das ofensas eu até consigo, porque eu sou uma pessoa que não é... Sou também bastante passivo, tranquilo, não tenho... Nem não me sinto também ofendido por ninguém. Olha, na verdade, eu realmente nunca fui. Que eu me lembro, eu nunca fui. Mas os outros, eu achei meio difícil. Tolerância para com as imperfeições alheias, tem algumas que são difíceis de serem toleradas. Indulgência é tolerância, né? Estou tentando, mas eu acho que eu chego lá, demora um pouquinho, eu já consegui dar alguns passos, mas eu tenho mais passos para dar. Vamos dar continuidade na leitura do nosso tema de hoje. Diz assim, aí eles dizem assim, olha só, perdoa, porque você vai precisar de perdão também. Nenhum de nós está nesse corpo, não esteve só nesse. A gente tem falhas, de repente nenhuma terrível nessa encarnação, mas a gente não sabe o que a gente fez lá atrás. E vamos precisar também do perdão. A gente não sabe se hoje eu não sou criminoso, mas eu fui lá atrás. Então, vou precisar de perdão, se é que já obtive também, né, a respeito disso. Aí eles dizem assim, não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. Sim. Por quê? E tens necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Nós já cometemos diversos outras encarnações, com certeza. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, mas que o mundo não considera sequer como uma falta grave. Quantas faltas que a gente tem que nunca vão ser punidos pela lei humana, mas só pela lei divina, porque são faltas que não são consideradas dessa forma aqui na Terra. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso. Apenas que Deus exige de vocês. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante. Como eu disse antes, benevolência para com todos, não são todos os amigos, todos os queridos, é com todos. Literalmente todos. Podeis também praticar esta virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Sim, é aquilo que eu falei de acolhimento. Acolhimento, graças a Deus, a nossa doutrina é muito acolhedora, nos ensina isso, né? E hoje, com certeza, eu sou um pouco mais acolhedor do que era, certamente. Algum de vocês que já está aqui há algum tempo, sobretudo nossos irmãos que estão lá, se sentem hoje com um comportamento melhor do que tinham antes de chegar aqui? Concordam comigo? Acho que ninguém que está aqui trabalhando a doutrina espírita tem o mesmo comportamento moral, rigorosamente o mesmo, que tinha antes de conhecer. Não porque aconteceu alguma coisa excepcional para que acontecesse isso, mas não. É só estudar. E o espírita, meu irmão, vai ter que estudar até o fim. Vai ter que estudar sempre. Então, você, quando você começa a estudar a doutrina, você começa a ver a lógica, você começa a perceber a coerência desses ensinamentos, e não tem mais como mudar de pensamento, não tem como voltar mais atrás. Então, não tem nenhum que esteja sentado aqui que não esteja hoje um pouco melhor do que quando chegou, certamente.
Aproximam-se, continuando, diz assim, aproximam-se os tempos ainda uma vez, eu vos digo, em que a grande fraternidade vai reinar sobre o mundo, sobre a terra. Será a lei do Cristo, a que regerá os homens, somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, os criminosos, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens foram levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. A gente vai chegar, nós já estamos perto disso, demora mais um pouco. Mas a gente já tem, a nossa terra já está passando por um processo de expurgo. Dizem em alguns livros, nos explicam que esse expurgo na terra começou mais ou menos na década de 30. O que é esse expurgo? Aquele expurgo de sair daqui, não reencarnar mais aqui, desse planeta, e encarnar no planeta que está numa condição um pouquinho inferior, um pouquinho só, inferior à nossa. Não é como castigo, mas também para servir como aprendizado. Nós temos exemplo disso, quem é espírita conhece a história dos exilados de Capela, que foram trazidos para a Terra, aproximadamente 80 milhões de espíritos, trazidos para a Terra, para que aqui vieram de um planeta, eram criminosos, eram pessoas fora da lei, moral extremamente inferior, que começaram a desencarnar lá e vieram reencarnar aqui na Terra para nos ajudar, porque era um planeta na época muito acima até do que nós estamos hoje, né? Então, já está começando a acontecer isso na Terra. É a fase de mudança de planeta e para as desviações para a regeneração. É o que aqui eles estão explicando aqui. Os impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Então, a gente já tem gente que já está desencarnando e já não está mais encarnando aqui conosco, para preparar essa fase, né? Tem completo assim: deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Esse que vos fala são os criminosos. É isso, é que é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte se lhe inflige, que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Eu escrevi aqui uma frase embaixo: hoje sou contra a pena de morte. Eu já fui, antes de conhecer a doutrina espírita, a favor da pena de morte. Hoje eu sou amplamente contra a pena de morte, né? A gente sabe que a nossa terra, em função dessa criminalidade, sofreu um prejuízo, a gente corre um seríssimo risco desse prejuízo ganhar. E vai ser lamentável, e vou explicar por quê. Por que ter caridade com os criminosos? 5 minutos dá tempo. Amigo, não é porque a gente é excepcionalmente bom que a gente vai ter caridade com eles. A pena de morte para um indivíduo que comete um crime é um terror. Sabe por quê? Uma frase que eu vi outro dia, um comentário que o Dr. Fernando fez no nosso curso básico, do Livro dos Espíritos, tem uma frase que Jesus, uma afirmativa, que Jesus diz o seguinte para nós: um indivíduo, ele foi levar para o templo, não o tempo dele, né? Para o templo uma dádiva, um valor a ser pago, que era a prática comum entre os judeus, porque em função de um inimigo que eu queria mal. Então ele disse: olha, antes de levar os valores dessas dádivas para o templo, se reconcilia com ele enquanto estás a caminho. Por quê? Esse criminoso de hoje vai ser o santo de amanhã, gente. Vai ser um espírito elevado, porque todos nós
tendemos para a evolução. Não, nenhum de nós vai ficar parado evolutivamente. Todos nós tendemos para evoluir, independente da situação atual. Lá na frente vai demorar um pouco mais do que hoje, mas vai chegar também. Acontece o seguinte: se um indivíduo é uma pena de morte, paralisa essa oportunidade que ele tem de se arrepender. Começa assim: ele vai criminoso, continua criminoso lá e vai voltar criminoso. É isso que a gente tem que evitar. Se a gente começa a perdoar ele agora, ter caridade com ele, orar por ele, aquilo pode influenciar, ele começa a se arrepender, desencarna, porque vai chegar um momento que ele vai desencarnar, com pena de morte ou não, vai para o outro lado. Se ele for para o outro lado, já com a ideia do arrependimento, ele lá aprende e já não volta mais naquela condição de criminoso. Se ele não tiver essa oportunidade de redenção, amigo, ele vai voltar e vai chegar do outro lado aquilo que Jesus falou. Dizia, melhor se reconcilia com ele quando estás a caminho. Até porque quando ele chega do outro lado e continua teu inimigo, ele vai muito mais facilmente poder te atingir. Porque aí ele está livre para te atingir. E vai te atingir de volta. Então, se reconcilia com eles antes dele ir embora para o outro lado. Porque é muito mais seguro para você fazer isso. Então, não é por excesso de bondade que a gente devia pensar também nisso. É pela praticidade do negócio. Se a gente se reconciliar e se consertar, ele já não volta mais desse jeito. Ele vai voltar. E quando ele voltar, volta melhor. É menos um para nos incomodar. Então, esse é o motivo verdadeiro da nossa necessidade de ter caridade para com os criminosos. Porque todos eles têm conserto, como nós tivemos. Quem de nós pode garantir que não foi um criminoso lá atrás? Ficamos por aqui e agradeço a atenção de vocês. Vamos pensar nisso, que é fundamental ouvir. Vamos ligar o nosso PIB, não é isso? Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram, nos despertando para a necessidade da caridade, através do amor ao próximo, da indulgência, do perdão, sentimentos que fazem de nós pessoas melhores, nessa caminhada evolutiva em que todos nós nos encontramos. É importante para todos nós olharmos essas oportunidades que o Evangelho nos traz a reflexões, para que um dia possamos ser reconhecidos como os teus discípulos, porque o Senhor nos disse que os meus discípulos, seus, seriam reconhecidos por tanto se amarem. Hoje entendemos um pouco mais esse amor, perdão, amor paciência, amor tolerância, amor renúncia e tantas outras formas de expressar o amor, assim como o Senhor nos ensinou. Gratidão, Senhor, por mais essa noite com o Teu Evangelho. Rogamos a Ti que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde mais uma vez os bálsamos, as energias, os remédios salutares serão nos oferecidos, Senhor, com o propósito, a intenção do nosso refazimento físico e espiritual. Que possamos nós
estarmos abertos e receber o melhor e sairmos daqui bem melhores do que chegamos. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para encerrar a primeira parte da reunião da noite de hoje. Rogamos que auxilie e ampare a cada médium, trabalhador desta reunião. E que a tua paz sustente a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz